Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Para quem não me conhece, meu nome é Alessandra Marques e nesse canal aqui eu falo um pouco sobre desenvolvimento espiritual, desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, espiritualidade, reflexões sobre a vida no geral e tudo mais que pode contribuir positivamente para a nossa vida. Hoje, em especial, vai ser um vídeo um pouquinho diferente. Eu vim falar sobre esse livro aqui, que eu estou lendo. O nome dele é A Dama, Seu Amado e Seu Senhor. As Três Dimensões do Amor Feminino. E ele é simplesmente maravilhoso. Como eu falei aqui, né, no título, no subtítulo, As Três Dimensões do Amor Feminino, que seria o amor que a mulher deve ter para com ela mesma, o amor dela com o seu amado, no caso, o seu esposo, o seu marido, e o amor dela com Deus, relacionamento, ou seja, três tipos de relacionamentos, três em um. A base, né, o tripé. O relacionamento com ela, o relacionamento com o seu amado, para aquelas que são casadas, e o relacionamento com Deus. Eu ainda não terminei de ler, eu estou na segunda parte, que é a relação da mulher com o homem, com o sexo masculino. Mas eu quis trazer para vocês, porque eu não vou trazer falar dele todo de vez. Porque, nossa, ele é muito. Ele não é um livro tão grosso, tá vendo? Ele é um livro até fino, mas ele é muito. Como posso dizer? Não é denso também. Ele traz muitas coisas legais, muitas reflexões que eu poderia passar horas aqui falando de cada linha desse livro, que é super gostoso de ler, super de fácil entendimento. Eu tô apaixonada por esse livro. E aí eu decidi trazer em três partes, já que fala sobre a dama, o seu amado e seu senhor. Eu resolvi falar um pouco desse livro. Vão ser três vídeos, falando sobre, primeiramente, a dama, depois a dama com seu senhor e a dama a dama com ela mesma, a dama com seu amado e a dama com seu senhor. Eu anotei aqui algumas coisas, porque são muitas coisas e eu poderia esquecer. E aí tá aqui no meu caderno algumas pescas, a pesca aqui, ó, para eu poder refletir com vocês. Primeiramente, quando ele traz, né, o autor Jax falando sobre a dama, ele vem trazer alguns pontos interessantes sobre o amor que a mulher ela deve nutrir por si mesma, né, chamado amor próprio. Mas não é um amor egoísta, né? Não é um amor até porque ele é um livro com a perspectiva cristã. E aí a cada capítulo traz alguns versículos para confirmar aquilo que o autor está dizendo. Então é muito bom mesmo. Então é um livro na perspectiva cristã. E o amor próprio na perspectiva cristã não é um amor egoísta, não é um amor que só pensa em mim e o outro que, né, e não tá nem aí pro outro. Não, mas é um amor que é necessário também. É um amor que a gente precisa ter, nutrir por nós mesmos, até para que a gente possa conseguir amar do próximo, né? O autor vem dizendo, se a mulher não conseguir amar a si própria, ela não vai conseguir amar o outro, né? Porque o outro é uma extensão de nós. Não precisa de não ficar muito longo. A primeira coisa que eu anotei foi o seguinte: a necessidade de se abastecer primeiro. Como eu falei, a mulher ela primeiro precisa se amar, ela precisa se abastecer, ela precisa se conhecer internamente, conhecer seu psicológico, conhecer seus desejos, conhecer as suas dores, os seus traumas. Precisa se curar internamente também, para que ela possa depois ir para fora. É aquela questão, primeiro, vamos olhar o que está dentro, para depois a gente buscar o que está fora ou aprender a receber aquilo que está fora. E aí o autor traz o cuidado assim, ele traz um questionamento, não, atenção. Se a mulher, ela não se ama, se ela não se amar, ela pode cair em ciladas emocionais. Se ela não se amar, ela vai acabar procurando o que está fora. E se ela primeiro for procurar o que está fora e não achar o que está dentro primeiro, porque o amor já está dentro de nós, ela pode cair em armadilhas emocionais, se tornar dependente dos outros, dependente principalmente, né, do sexo masculino, vai atrás de validação, então ela vai atrás de se abastecer fora, e isso é muito perigoso. Eu vem dizendo que isso é muito perigoso. A forma como você se trata vai dizer como os outros vão tratar você. Foi outro ponto. Tô olhando aqui minha pesca, tá? Foi outro ponto que o autor traz nesse primeiro capítulo falando sobre a dama. Porque ele diz assim, se você não se respeitar, se nós mulheres não nos respeitamos, não cuidamos de nós, não impomos limites aos outros, os outros também não vai respeitar. Não
vai nos respeitar. E aí ele traz um exemplo. Vamos supor que você só use roupas e bolsas e sapatos e perfumes, enfim. Só tenha coisas de marca e que sejam coisas muito caras. Se você se dar coisas boas o tempo todo e coisas caras, alguém que tá de fora, vai ficar muito sem graça de lhe dar um presente que seja muito abaixo daquilo que você se dá. Então, o livro vem trazendo esse exemplo. Então, se a pessoa se presenteia com coisas caras, só usa do bom, do melhor, alguém vai ficar sem jeito. Se alguém for presentear você, a essa pessoa, vai ficar sem jeito de dar uma coisa com um valor muito abaixo do que ela está acostumada. Então, ele vem trazer esse exemplo. Então, a forma como a mulher se trata é a forma que ela também está ensinando os outros a tratar ela. O livro traz também a importância da mulher nutrir um relacionamento com Deus. Como eu já disse, eu ainda não cheguei na última parte do livro, no capítulo, mas já nesse primeiro ele já diz sobre isso, a importância da mulher se conectar com Deus. Se você caiu aqui nesse vídeo de paraquedas e chegou até aqui e está gostando desse conteúdo, deixa aqui seu comentário, um emoji, um coração, o que você quiser, para eu saber que vocês estão me acompanhando e para eu saber o que vocês também estão achando, tá certo? Outro ponto interessante é ter cuidado com a baixa autoestima. Tem um pouco de ligação com o que eu disse um pouco antes, né? Sobre se você também não cuidar de si, da sua estima, você vai procurar o que tá fora. Então, se a mulher ela não procura ter uma autoestima, ela pode estar suscetível a se vitimizar, a ser presa emocional de alguém. A outra questão que o livro traz é sobre ser inteira. Ele diz que a mulher primeiro tem que ser inteira em si própria, ser inteira. Não tem aquela questão que, o outro é metade da minha laranja, eu dependo do outro para viver, eu dependo do outro para sobreviver. Não. Você tem que estar inteira. Aí vem a questão, como eu falei, a questão da cura emocional. Você está inteira para receber o outro, para receber o que está fora. Porque só dessa forma, quando você está inteira, preenchida, você não corre o risco de cair em ciladas emocionais. O livro traz também sobre a questão dos sofrimentos causados pela infância. Nesse ponto aí, ele fala um pouco a questão sobre a cura interior, né? Porque muitas das nossas atitudes hoje são reflexos do que aconteceu com a gente quando criança. Então, o autor ele traz de forma belíssima e ele traz de forma séria também essa questão o que nós, como mulheres, ouvimos quando criança. Quando nós, mulheres, quando éramos criança, o que foi que a gente ouviu? Será que nós tivemos os cuidados dos nossos pais ou das pessoas que eram responsáveis por nós? Eu digo o cuidado, não só o cuidado emocional, do nos encorajar, de ter atenção ao que a gente estava dizendo, se viu a gente ali com medo de nos encorajar a seguir, de não deixar o medo paralisar, mas também o nosso cuidado físico. E aí ele vem trazendo questões, né, sobre abusos emocionais e abuso também, né, violência no corpo, que muitas meninas, muitas mulheres sofrem com isso. E isso vai minando o amor feminino, vai minando o amor, vai minando a confiança em si. Então ele traz algo muito interessante pra gente ter cuidado com as crianças, né, de hoje em dia e faz uma reflexão. Como foi que eu vivi a minha infância? Como foi a minha infância? O que foi que eu escutei? O que foi que eu passei? E aí, nessa parte, a gente pode, talvez, visitar alguns momentos de dores da nossa história. E esses momentos de dores precisam ser curados para que o nosso feminino venha à tona, para que a gente não se esconda do mundo, para que a gente não se esconda das pessoas. E ele traz, né, porque se a mulher foi machucada quando criança, quando adolescente, dificilmente ela vai também conseguir se abrir para um amor, ou ela pode se tornar dependente, tá? Deixa eu ver o que foi que eu anotei aqui. Do que é o amor, se fechar a si mesma, eu já falei sobre isso, já tô terminando, tá? Pra esse vídeo não ficar muito longo. Curar para não carregar os outros, sim, curar para não carregar o outro. Ele falava no sentido que, quando a mulher entra num relacionamento amoroso, e se ela não tiver curada, ela pode colocar aquele peso, aquela responsabilidade em cima do outro. Por isso a importância de estar inteira, de estar curada, para que a gente não coloque essa responsabilidade no outro e o nosso relacionamento se torne um peso. Ter equilíbrio, não ser mulher e não ser esposa. Essa parte aqui foi perfeita. Porque essa parte vem falando também um pouco sobre a palavra, vem sobre a criação de Adão e Eva. E aí fala, né, que antigamente no início era só Adão e Eva. E aí vem comparando a mulher quando casa com o marido. Inicialmente só é ela
e o esposo. Então a atenção dela ali tá toda voltada para o marido também, a atenção do marido tá voltada para ela, etc e tal. Com a chegada dos filhos, isso muda. E aí a atenção da mulher fica dividida entre o marido e o filho. E às vezes esquece totalmente do marido e foca ali apenas no filho. Esquece até de si própria. Então, fala sobre não é a pressão, né? Mas que não recai um pouco esse peso sobre a mulher. De ter esse equilíbrio em continuar dando atenção ao seu amado. E às vezes seu amado pode não entender, ou inconscientemente ele começa a ter ciúmes do filho, porque ele não tem mais aquela atenção, e ali isso pode, se a mulher não tiver o cuidado, o equilíbrio, pode causar uma distância no seu relacionamento, né? Então, tem que ter o cuidado, ele traz o cuidado que a mulher tem que ter entre ter atenção ao seu casamento, porque é importante, porque os filhos, vai chegar um momento que os filhos vão embora, e aí vai ficar só você e seu marido, e aí se você der brecha para ter esse espaço de distância entre vocês, talvez quando os filhos voarem, né, como um passarinho, quando você retornar para o seu marido pode ser tarde demais. Vocês vão se perder um do outro. Então ele traz essa atenção, olha, atenção. Quando os filhos chegam, é importante também que o homem entenda, compreenda, mas muitas vezes eles fazem isso de forma inconsciente. Ele acaba se afastando da mulher, porque a mulher também tem aquela questão que ele entende que a mulher tem que cuidar do filho, mas a mulher se cansa naquele processo também de cuidar da casa, de cuidar dos filhos, e aí quando vai ter um tempo com o marido, ela tá cansada e não consegue estar inteira para ele, e ela também não consegue cuidar de si. Então fala do cuidado, desse equilíbrio, desse peso, entre aspas, que a mulher querendo não recai sobre ela, e desse cuidado que ela tem que ter, né, o equilíbrio entre cuidar de si, não esquecer de si, cuidar dos filhos e cuidar do marido e cuidar do casamento. E por último, e não menos importante, ele fala sobre se proteger do inimigo. Aí o livro vem trazendo várias partes de todas as formas que a mulher é atacada no emocional, no psicológico, fazendo comparação sobre a criação, né, quando Eva foi lá seduzida pela serpente. Ele traz de formas detalhadas coisas que eu não tenho como explicar agora, porque senão vai ficar muito grande esse vídeo. Mas ele vem falando sobre os ataques que nós, como mulher, recebemos do inimigo, o ataque espiritual, porque nossa vida também é espiritual, não podemos esquecer da vida espiritual. Então ele vem detalhando os tipos de ataque que nós sofremos e o que nós devemos fazer para nos proteger desses ataques. E nos incentiva a cultivar o nosso jardim, nos incentiva a plantar boas sementes dentro de nós, na nossa casa, no lar, no mundo. E ele vem trazendo, né, como nós mulheres somos importantes, como nós mulheres temos um poder nesta terra. Quando eu digo um poder, não no sentido desse empoderamento que às vezes a sociedade traz, né, da mulher empoderada, da mulher forte, da mulher que é inabalável, não, ele não traz esse tipo de poder, porque ele vem falar sobre o poder feminino que está na essência da mulher, dessa mulher que é forte, mas dessa mulher também que é frágil, dessa mulher também que precisa de cuidado, de atenção. Mas ele vem trazendo a importância e a força que nós mulheres temos e que o mundo precisa de nós. Tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado, gente, dessa partilha. Depois eu vou trazer a segunda parte, que é falando sobre o seu amado, a relação da dama com o seu amado. Então, muito obrigada por ter chegado até aqui. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser.